Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Paulo. Antes de tudo, eu gostaria que, se fosse possível, vocês curtirem o meu vídeo e compartilhassem também, para ajudar não só na amplitude do meu canal, mas também porque, segundo a minha reflexão, esse tema ele é de muita importância. É possível que algumas pessoas que já estão equilibradas, esse vídeo possa não ajudar. Mas é possível também que ele vá de encontro a pessoas necessitadas, pessoas que estão desequilibradas, e pode ser útil para essas pessoas. Portanto, compartilhem o vídeo o máximo que vocês puderem. O propósito único é de ajudar as pessoas. O tema que eu escolhi, meus irmãos, para gente fazer a explanação é a vingança. A vingança é um sentimento que abriga no peito de certas pessoas, que seguramente pode prejudicar a si mesmo e a terceiros. Eu fui procurar no dicionário o significado de vingança e eu encontrei o seguinte: a vingança é um ato lesivo praticado em nome próprio ou alheio de terceiros por alguém que foi ofendido ou lesado de forma real ou presumida. E em represália, essa pessoa vai contra o causador do dano de forma a prejudicá-la. É isso. Ele é bem sucinto essa explicação. E para a gente entender, meus irmãos, assim, de uma forma mais ampla, né? O porquê, quais são as causas e os efeitos, né, dessa questão da vingança, é necessário que a gente vá de encontro a estudar um pouquinho a natureza humana. A natureza humana. E para isso, a gente precisa voltar nas raízes e verificar a evolução humana também. Porque isso tudo faz parte de um processo evolutivo. Nós, quando eu digo nós, é porque eu sou religioso, eu sou da religião espírita. E nós, os espíritas, acreditamos que o ser ele vem de incontáveis eras evoluindo. Seria mais ou menos assim, irmãos. Olha, tudo, basicamente tudo é composto por Deus, Espírito e matéria. Tudo, meus irmãos, tem a figura desses três elementos incluídos em tudo, em tudo. A matéria é o que a gente mais conhece, mas conhece muito pouco, mas é o que mais conhecemos desses três elementos. O espírito um pouco menos, sua essência, e Deus, quase nada que nós conhecemos da essência de Deus. Mas alguma coisa nós conhecemos. Nós sabemos que, baseado no que nós acreditamos, os espíritas, que a menor partícula de matéria já é animada por um princípio inteligente. Eu digo princípio inteligente porque é diferente de espírito. O espírito seria o ser evoluído que atingiu um grau onde ele já tem inteligência e um senso moral já formado. Em etapas de sua evolução onde ele ainda não tinha inteligência e nem um senso moral formado, nós damos o nome desse ser de princípio inteligente. E acreditamos que a menor partícula da matéria já é animada por um princípio inteligente. E essa evolução, ela começa primeiramente no reino vegetal, no reino mineral. O princípio inteligente ele vai estagiar indefinidamente por várias e várias eras no reino mineral, até aprender tudo o que ele precisa aprender lá. Depois galga em seu degrau evolutivo os seus estágios no reino vegetal e vai por incontáveis eras e fica até que aprende tudo que precisa ser aprendido aí e passa a estagiar no reino animal.
e fica também aí indefinidamente, estagiando no reino animal, até que ganha a possibilidade de ingressar no reino hominal, que é a partir daí que a sua inteligência vai ser desenvolvida, junto com seu senso moral. Quando eu digo senso moral, seria a bondade. Ele vai desenvolver inteligência e vai desenvolver bondade. Ele já está apto para isso e passa a estagiar no reino hominal. Pois bem, quando ele entra no reino hominal, ele traz ainda aquele ranço das eras anteriores, dos reinos anteriores, que o reino imediatamente anterior é o reino animal. No reino animal a gente percebe que o que predomina é o ser não morrer de fome e perpetuar a espécie dele. Isso é puro instinto, ele age. A inteligência em forma de instinto vai guiando esse ser. E a gente vê muito, né, que o seu mais forte predomina contra o mais fraco. O mais forte, ele tem todas as fêmeas para poder passar a genética dele para a geração posterior, para sair uma geração cada vez mais forte, e assim garantir a espécie com a força. E também é uma marca, né, desse reino, é isso, o egoísmo. Tudo é meu, todas as fêmeas são minhas, a comida primeiro é minha, se sobrar os outros podem comer, se não sobrar eu como tudo. Então o ser traz esse ranço instintivo já aqui na fase em que ele está no reino hominal. E no reino hominal, no grau evolutivo que todos são colocados, uns se adiantam mais, uns vão evoluindo em inteligência e outros vão evoluindo em bondade e vão deixando para trás todos esse sentimento de egoísmo e de orgulho. Só que outros não, outros ainda ficam presos ainda a isso. E é aí que acontecem situações que podem gerar casos de vingança. O ser, quando é materializado, quando ainda não desenvolve sua inteligência, quando não está amadurecido para entender certas situações, ele pode incorrer em erros. Por quê, meus irmãos? Aí é que a gente vai estudar as questões das leis. Em sua infinita bondade, nunca deixou nenhum dos seus seres ao acaso. Sempre houve a vinda de espíritos de gênio reencarnados no meio de nós para dar um up na nossa evolução. E essas pessoas trouxeram-nos informações muito importantes para que nós, ao aplicá-las na nossa vida, não sofrêssemos. E uma das informações que eu consideraria a mais importante veio com Jesus Cristo. Jesus veio nos trazer as leis de Deus. Deus existe e carrega consigo leis perfeitas, eternas e imutáveis. Muitas dessas leis nós não entendemos ainda direito. Mas, quando Jesus veio, ele veio e colocou um resumo de tudo isso, de forma para que a gente pudesse assimilar bem essas leis e, ao aplicá-las em nossas vidas, nós não sofrêssemos. Ele colocou, né, que as leis de Deus se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Em resumo, eu acredito que essas leis estejam. Nós pouco conhecemos de Deus. Então, uma das poucas coisas que nós conhecemos é que Ele está em todos os lugares. Então, no meu ponto de vista, meus irmãos, nós devemos fazer com que a nossa inteligência fique enaltecida. Precisamos desenvolver a nossa inteligência. Porque quanto mais coisas nós conhecermos, menos chance de errarmos teremos. E outra coisa, amar ao próximo, desenvolver a nossa bondade. Tudo que nós fizermos de encontro à bondade, estaremos dentro das leis de Deus e, consequentemente, todas as nossas atitudes dentro dessas duas premissas
farão com que nós soframos menos. Só que o que acontece? Algumas pessoas entenderam bem essas mensagens, outras não. Outras ignoraram essas mensagens. E essas pessoas, não entendendo que, agindo a favor das leis de Deus, não sofrem. E agindo contra as leis de Deus, sofrem. E por que isso? Porque, meus irmãos, essas leis eternas e imutáveis estão em todos os lugares, inclusive dentro de nós. O que rege o bem, toda a parte física das coisas e a parte moral estão fora, regendo o universo material, e dentro de nós, regendo o universo espiritual. Quando nós agredimos uma dessas leis, nós estamos agredindo a nós mesmos e, consequentemente, sofremos. Quando nós agredimos um irmão nosso e fazemos com que ele sofra, nós estamos infringindo a lei de Deus que manda que a gente seja bom. Consequentemente, nós vamos sofrer. Então, tem muitos irmãos que recebem uma ofensa e, quando querem se vingar, eles estão atuando contra essas leis de Deus e, consequentemente, vão sofrer. Nós acreditamos, nós espíritas, que a morte não termina com a nossa existência. A morte faz com que haja uma separação do corpo e do espírito, e a gente continua do lado de lá. Então, se a gente desencarnou com raiva de alguém, É possível que a gente esteja perseguindo essa pessoa na espiritualidade. E também, até mesmo de um encarnado para um encarnado, tem também essa possibilidade de uma pessoa ficar perseguindo a outra, tramando maldades contra a outra. Isso, meus irmãos, não é nada bom, porque, segundo o que a gente estudou, existe a possibilidade de você estar agredindo alguém e, consequentemente, baseado nessas leis que eu acabei de colocar, sendo agredido também. Isso é muito comum a gente perceber pessoas que estão intranquilas, pessoas com depressão, pessoas com as diversas síndromes e transtornos mentais e não sabem o porquê. Se for procurar, é possível que essas pessoas estejam transgredindo as leis de Deus sem saber. E não encontram uma explicação lógica e racional do porquê dos seus azares, das faltas de sorte, das dores, de situações mil, meus irmãos, sem explicação lógica aparente. Existe uma lei na física que nós espíritas acreditamos que essa lei se aplica no mundo moral também, a lei de ação e de reação. Essa lei diz o seguinte: se você aplica uma força contra a parede, ou seja, dá um murro na parede, a força que você aplicou contra a parede, ela vai ser voltada com a mesma intensidade contra você. Tem aquele ditado popular: aqui se faz, aqui se paga. Quando nós agimos em desacordo com essas leis de Deus que manda que sejamos inteligentes, entendamos bem as coisas e que sejamos bondosos, não pratiquemos nenhum tipo de mal às pessoas. Jesus até dizia, olha, goste até das pessoas que não gostem de você. Goste até das pessoas que se dizem inimigos seus. Queira bem as pessoas que querem mal você. Jesus já conhecia essas leis. E para que as pessoas não sofressem aqui e quando tivessem desencarnadas na espiritualidade sem a proteção do corpo, não sofressem mais ainda do lado de lá, ele asseverou: façam o bem, desenvolvam sua inteligência, conheçam a verdade que vos salvará, que vos libertará. É isso, meus irmãos. O que eu tinha para passar para vocês é isso. Se você está com algum projeto de vingança, de revanche, de querer fazer mal a alguém que fez mal a você, por favor, não façam isso. Você estará se prejudicando, e muito. Eu espero que tenha sido claro em minhas explicações. São coisas que eu acredito que existem. E
a maioria das pessoas que procuram essas coisas que eu também procuro ser, estão de bem, estão com paz interior, estão com a consciência tranquila, deitam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente. Pensem nisso, meus irmãos. Nada de vingança, nem você encarnado, e se tiver algum desencarnado vendo também, para com isso. Isso não leva a nada, só leva você causando sofrimento a alguém e causando sofrimento a você também. Pensem nisso. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.